Boa tarde, meus irmãos. A paz esteja com cada um de vocês. Deus vos abençoe hoje e sempre. A palavra de Deus hoje vai nos dizer: se o Senhor, quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? É fato, né, irmão? Para entender a nossa vida, porque existimos, porque estamos aqui, tem um fundamento que Deus está no controle das nossas vidas. Então, hoje, meus irmãos, a escola da vida nos ensina que a gente aprende com os nossos erros, tentando nos acertar. Às vezes é só acertando ou errando que a gente aprende nos nossos acertos, na nossa vida. Nela ninguém pergunta se você quer entrar. Você já nasceu, já identificado como servirão ao próximo. Quando for ou haverá a volta das férias anuais, às vezes a gente não entende o porquê que nós estamos na escola da vida. Nós estamos para aprender e a continuar ser aquilo que Deus já identificou para nós. Não haverá volta ou férias anuais lá no céu, porque nós estamos aqui passando uma temporada que é a escola que nos ensina a ser vivo ou ensina a gente a entender o que é a vida aqui na Terra. O grande professor dessa escola é o mundo. Só o mundo que nos ensina a ser melhor, nos ensina a aprender o que é bom, o que é ruim para nós, ou o tempo que dedicamos aqui. Ele nos ensina a aprendermos na escola da vida o bom e as coisas ruins. O tempo te ensina a ficar calado. O tempo te ensina a observar. O tempo te ensina a propagar o que é bom, o que é ruim para você. O tempo tem um preço muito alto. Ele também te avisa quando terá que passar pelas provas ou coisas assim. Só nas dificuldades ou na doença que nós aprendemos o que é bom, o que é ruim para nós. Porque enquanto estivermos bem, nós não procuramos Deus, nós não ajoelhamos, nós não entramos para o nosso quarto e trancamos a nossa porta e falamos com o papai. Então, a escola da vida nos ensina tudo isso. O que é bom, o que é ruim para nós. Então tudo hoje tem um preço. Ele também não te avisa quando vai acontecer alguma coisa. Assim como a palavra de Deus também diz que o ladrão, ele não vai te avisar quando entrar na sua casa. Jesus também vai ser assim. Ele vai vir e você não ficará sabendo se é ele que está entrando na ssua casa. Às vezes entra uma pessoa tão humilde na sua casa e você humilha, você faz dele o que quiser, sem saber que aquele veio e foi enviado de Deus. Ele também não te avisa que vai passar e vai passar na sua casa. Talvez aquela pessoa humilde está ali para te avisar que vai acontecer algo, que vai oferecer você bons conselhos, mas você não quer entender. Sai daqui, você não tem nada, você está passando aqui para quê? Para que você quer passar na minha vida, na minha casa? Você não tem nada a ver, você é uma pessoa do mundo, você é um mendigo, você é um morador de rua. Mas nós estamos errados, porque Deus ele vem em forma de qualquer pessoa para nos avisar que Ele é Deus. Tem dia que a gente acorda já pensando em desistir. Muitos já acordam mal-humorado, mal-intencionado, já pensando em fazer o mal à pessoa. Então, quando você já acorda pensando em fazer o mal, você já não tem alegria no seu coração. Você não tem um dia abençoado, você é frustrado, você é doente. Então você tem que consagrar sua vida todos os dias, dando graças ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo. Para você se encher, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque não adianta você falar que serve a Deus, mas ao fundo você humilha seu irmão.
você maltrata seu irmão. Que comunhão você tem com Deus assim? Você não tem comunhão com Deus. Você apenas é uma simbologia dentro de uma igreja. Você não tem pacto com Deus. E de tudo isso nós vamos ter que prestar conta a Deus quando chegarmos lá. Porque se você ficar em cima do muro, quem já está em cima do muro já é do diabo. Porque você tem que ter a decisão que você é de Deus. Você tem que estar com Deus, louvando a Deus e servindo a Deus. Quando você acorda passando, já pensando em desistir, pois o fardo é pesado e consumimos tudo isso para nós. Mas nós temos que saber que o fardo é pesado, mas se tivermos com Jesus Cristo, ele se torna leve diante de nós, porque Deus já carregou o fardo por nós, ele já morreu na cruz por nós, ele já salvou nós do pecado. Então o que você ainda está procurando? Carregar o fardo do outro, carregar o pecado do outro? Você tem apenas que orar para o outro, servir a Deus de todo o coração. E consumimos o que está no ser ou na frente. Se teve tempo para comer, beber, estudar, falar, sorrir, não sabe se foi aprovado ou reprovado. Então Deus te dá o privilégio de ter o dia todo para frente. São 12 horas no dia, mais 12 horas na noite. Então são 24 horas no dia. Você tem para poder comer, beber, vestir, acertar os seus erros, consertar com Deus e fazer o melhor. E se você dentro dessas 24 horas você não conseguiu acertar com as coisas erradas, você não vai conseguir consertar em 1 minuto se você tiver a chance para poder ir embora dessa terra. Então, se você está reprovado agora, meus irmãos, porque Deus está te reprovando, para que você lá na frente seja aprovado. Se você conseguir ser reprovado por Deus agora, ele vai te dar mais 1 minuto ainda para você ser aprovado, para que você se perdoe, para que você ainda tire da sua mente a maldade, a ruindade no coração. Porque se você ainda não recebeu a sua saúde, não recebeu o privilégio de ter a sua garantia, que é a riqueza espiritual, você não recebe mais não, porque você magoa as pessoas, você adoece a pessoa. Então você tem que perdoar, você tem que amar o seu próximo como a Deus amou a nós. Então não adianta nada você dizer que tem Deus, mas no fundo não perdoa. Você é uma pessoa que não ama, fala que ama da boca para fora. Dentro da igreja você é uma coisa, fora da porta da igreja você é outra. Que pessoa é você? Quem é você? Deus vai te perguntar isso também. Quem é você? Quem foi você lá na terra? O que você fez? Você fez o quê para acolher as pessoas que estão lá? Assim como o rico fez com Lázaro. Molha o dedo e coloca na minha língua, porque o lugar onde eu estou é quente, está me queimando. Porque Deus testa a gente todos os dias para ter a certeza da vitória lá na frente, para ver se você consegue receber a vitória dele. Porque se você não tem conserto físico, espiritualmente, você está morto para Deus. Porque não adianta você ganhar tudo nessa terra e perder sua alma, sua salvação. Então, para você possuir esse tempo, tem peso que você consegue no curso da vida, da matéria do dia a dia, mas tem uns que você não consegue carregar. Então você tem que ajoelhar, dobrar seu joelho e pedir a Deus para te ajudar, não tentar fazer sozinho, porque não adianta nada eu falar eu amo a Deus, mas eu estou fazendo tudo o contrário. Eu não posso ter a ceia, eu não posso receber ninguém, porque eu tenho meu coração magoado com a pessoa. Até para você dar uma oferta a Deus na igreja, você tem que estar com o coração perdoado, perdoando o seu irmão lá na frente que te magoou, ou você magoou ele, porque aquela oferta não será aceita. Sabia disso? Que a sua oferta não é aceita, será rejeitada.
o amor, a amizade, a alegria, a gente aprende sorrindo, mas tem outras que são amargas e cansativas. Quer pensamos que não iremos aguentar, mas Deus nos ensina a ter paciência, tolerância, perdão. Essas nos deixam arrepiados. Mas tem problemas nessa vida, meus irmãos, que ninguém queria ter, tipo dor, sofrimento, perdas, choro. Ninguém queria ter isso, mas Deus prova a nós nesses mínimos detalhes. É no sofrimento que nós aprendemos a dar graças a Deus, aprendemos a perdoar, aprendemos a ter melhor conceito com as coisas de Deus. Então aprenda hoje com Deus as coisas que Ele quer para você. Mas nessas que somos provados por Deus, onde entendemos a lição de entrar mais profundo, aprendemos com esses pilares, os fracassos, as perdas, é na hora da dor que o nosso coração amolece. É na hora do sofrimento que nós sabemos o que é bom e ruim para nós. Porque se nós ficarmos só no bem bom, aí a gente nunca vai dar graças a Deus pelo milagre, pelas coisas boas que Ele tem nos dado. O diretor de tudo isso é Deus. O diretor dessa escola se chama Deus. Ele é maior do que tudo. Então, porque Ele nos ensina a caminhar para a salvação. O caminho apertado, onde somos conduzidos a ser parecido com Ele. Outras vezes somos provados no mundo. Outras vezes somos provados no mundo a ter e também a dificuldade só de assistir. Possamos dar o valor àquilo que plantamos, meus amigos. Não é fácil, porque Deus Ele nos ensina. Ele nos ensina a ser melhor. Ele nos ensina a ter paciência. Ele nos ensina a ser melhor do que ontem. Porque ontem, se você fez uma maldade, você hoje, falando, Deus, eu quero perdão. Eu quero seguir a Ti. Me perdoa, por favor. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, meus irmãos. Não pensa que você vai passar ileso aqui na terra, sem pagar os seus pecados. Você vai pagar. Porque nós aprendemos só na escola da vida. Na falta, na dor, a gente aprende o como é importante o suficiente, o sofrimento. Porque só no sofrimento a gente entende que nós não somos nada. Só na dor, na perda, que a gente aprende a dar valor. A gente tem mais sentimento de humildade, mais sentimento de amor ao próximo, mais sentimento de bondade. Então, Deus nos faz essa reflexão. Na briga ou na morte, aprendemos a fazer como aqueles que brigavam e xingavam lá na época de Jacó, né? Que os irmãos mataram os irmãos, as pessoas próximas, pelo motivo de ter traído a irmã deles, né? Então, hoje, Deus está dando essa oportunidade, que essas lágrimas Ele vai enxugar. Não precisa você estar com isso o tempo todo. Chega de brigar. A paz, o amor ao próximo é tudo que Deus requer de nós. Mas tem pessoas, mesmo com tudo que já passou, repete a vida toda essas matérias, mas nunca coloca em prática. É a mesma coisa de uma repetência. Você está passando de ano? Não está. Está na mesma série. Não passa de ano. Não passa porque não aprendeu a lição do ano que passou. Então fica sempre repetindo aquela dor, repetindo tudo que já fez no passado, voltando atrás de tudo que já fez de maldade, jogando na cara, fazendo mal. Isso não é de Deus. Deus não quer isso para nós. Deus não gosta de sofrimento. Não, você tem que mudar.
Você tem que parar com isso, ser uma pessoa criança. A vida que vivemos não tem sinal para ir embora. Ela te pega de repente. É na repetência que ela te pega. Saiba que todos os dias é um novo ciclo, é um novo dia, é uma nova aprendizagem. Estamos sempre na fila para podermos aprender a definir o que é bom ou o que é ruim. Então não adianta nada você estar aprendendo, falando que está aprendendo, mas não está aprendendo é nada. Você está sempre jogando a cara do outro, sempre fazendo mal, sempre magoando, sempre tentando ser o que não é. Para de ser uma coisa que você não é. Chega de má referência, chega de repetência. Seja aprovado, seja útil, seja caridoso, seja bom para as pessoas. Pare de ser pessoas más, porque o mal Deus não quer. Deus não tem pacto com o mal, porque o que sai da sua boca já está maquinado no coração. Você já está maquinando o que vai fazer amanhã com o outro. Então você é uma pessoa reprovada por Deus. E o nosso maior diploma é poder dizer: errei, Senhor, mas aprendi e quero viver ao novo até o fim. Para acertar meus erros, fica a dica, meus irmãos. A vida só estica quando valorizamos o aqui e o agora. Perdoe, arrependam-se. Arrependam-se. Faça até o impossível para chamar a atenção de Deus. Porque quando você chama a atenção de Deus, Deus está vendo que você está querendo fazer o melhor. E quando você está querendo fazer o melhor, Deus sabe que você quer mudança. Mas quando você não quer mudança, Deus já sabe também que você não quer mudança nenhuma. Você só fica em cima do muro. E quem está em cima do muro não pertence a Deus, não. Já é do inimigo. Então saia de cima do muro. Saia dele. Porque se você quer ter um encontro com Deus, você tem que mudar suas atitudes. Você tem que mudar sua versão. Você tem que mudar seu ser. Você tem que mudar sua fala. Seja uma pessoa caridosa. Seja uma pessoa útil. Saiba perdoar. Porque enquanto você está guardando a raiva no seu coração, você está doente. Quando você perdoa, você é perdoado. Quando você fala: Deus, eu preciso de perdão, eu não quero fazer mais isso, Deus te dá mais uma chance. Deus volta o relógio mais um segundo para você. Porque se você não muda, como que você quer ter pacto com Deus? Deus chora quando toca nos seus ungidos. Deus chora quando a pessoa fala mal dele. Deus chora quando a pessoa troca ele por Deus Baal. Deus chora quando você fala mal do seu irmão. Deus chora quando você está maquinando coisas ruins e falando coisas que não agradam a ele. Deus chora quando toca no ungido dele. E ai daquele que toca no ungido de Deus, porque aqueles serão reprovados e lançados na cova dos leões. Não queira ser assim, meu irmão. Que Deus abençoe sua tarde. Deus abençoe essa semana que está iniciando. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus restaure a sua saúde. Que Deus restaure tudo em você. Porque se você ainda está assim, é porque você não se perdoou. Você guarda a raiva. Você guarda ódio. Então Deus está te preparando. Deus está te moldando para você receber lá na frente. Porque enquanto você não estiver preparado para receber, você não recebe. Você ainda fica no vale. Você ainda volta para a repetência. Você ainda volta lá para o final da fila para aprender a ter uma nova atitude na escola da vida. Porque quem nos ensina é o mundo. O mundo te ensina o que é bom, o que é ruim. E se você não aprendeu com isso até a idade que você está hoje, você não aprende mais não. Então, é um conselho que eu estou te dando. A mim também serve, que estou aqui falando. Porque eu tenho que mudar muita coisa em mim para me receber a vida eterna.
Porque sem a vida eterna, meus irmãos, nós não temos direito ao céu, não temos a terra prometida. Não é isso que você quer, entendeu, irmão? Então, seja completo com Deus, porque Ele busca os seguidores que quer seguir a Ele em espírito e em verdade. Que Deus abençoe o nosso país, o nosso Brasil, que a nossa terra seja abençoada, que o nosso país seja abençoado em Cristo Jesus, que nós sejamos ser prudente em tudo que fizermos. Seja alegre, seja pacífico, seja amoroso, seja compassivo, seja grato, porque a gratidão é a melhor coisa que temos na nossa vida. Porque se perdoamos, nós somos perdoados. Amém, igreja? Que Deus vos abençoe. Que eu espero que eu tenha passado alguma coisa para te instruir o caminho que deve seguir. Porque não adianta nada você falar que é uma coisa e faz outra. Deus não agrada de pessoas assim. Então, se você ainda não recebeu a sua vitória, é porque você ainda não fez por merecer. Se você ainda não recebeu a sua cura, é porque você ainda não fez por merecer. Então, pare e pense. Pare para pensar onde que você está errado. Coloque os pingos nos is e acorde para hoje, porque Deus é maior do que tudo. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Que Deus abençoe nosso Brasil, nosso país, a nossa nação. Que 1000 caia ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos. Amém? Até. Fique com Deus.